Presta atenção aqui, agora. O que eu faço quando os cálculos dão errado? Eu tento buscar uma direção de Deus. Não que Ele vai resolver, mas que Ele vai dar a direção. Não volte, não adiante, para tudo. Busque ao Senhor. Tem coisas que você acha que alcançou e Deus manda te dizer nessa manhã: o que eu fiz pela tua vida até agora ainda é pouco, eu tenho muito mais. Aleluia, glória a Deus, aleluia, ainda é pouco. Segundo livro de Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, trazei a mim um arpista que toca harpa. Quando o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Só isso. O tema da mensagem dessa manhã é: quando erramos o cálculo, quando nos equivocamos, quando fazemos as contas e erramos no cálculo. Eu vou dar aqui um pano de fundo, um resumo sobre o texto completo. Depois você lê e é interessante essa história. Pastor, você gosta de pregar Velho Testamento? Eu falei, eu amo. Sombra do Novo. E aplicação direta. Você gosta de cartas? Gosto. Elas têm endereço. Mas ela se aplica também em nós, nas cartas do Novo Testamento. Mas eu amo o Velho Testamento. Porque eu paro numa linha dessa, eu falo, mas deixa eu ler o resto aqui, para cima, para baixo, para ver se eu entendo essa história. E aí eu começo a viajar. Eu li só um verso, trazei um arpista, um músico. E quando o arpista tocava, veio a mão do Senhor. Precisava acontecer alguma coisa. O profeta ainda não sabia o que era, ele não sabia o que ia dizer. Mas quando tocou a música, a mão do Senhor chegou. Quando tocou a música, o poder do Senhor desceu. Rei de Moabe, na região da Palestina, ele devia para Israel. Israel era um país agora dividido, reino do norte e reino do sul. Até o período de Salomão o rei era unificado. Davi conquistou tudo aquilo. Moabe, Edom, Amon, todos os amonitas, Edom, os filisteus sofreram demais na mão de Davi, mas tiveram que entregar a morte. Depois dos filisteus ali, o período de Golias, Davi reinou muitos anos, e ele foi dominando toda aquela região, e todo Israel passou a ser dono de tudo praticamente. Os países em volta começaram a pagar impostos para Israel. Maravilha, até aí tudo bem. Passa então o período do rei Salomão, 40 anos, mantiveram o mesmo procedimento. Depois de Salomão, o reino é dividido através do seu filho chamado Roboão. Reino do norte, Israel, ficou aos cuidados e ao reinado de Jeroboão, filho de Nebate. Reino do sul, Roboão. Reino do sul passou a se chamar Judá. Reino do norte, Israel. Israel, ele começa a dominar tudo. Ele está dominando tudo, porque são 10 tribos. Em Judá não, são apenas 2, Judá e Benjamim. Benjamim já quase não existe mais, então é Judá que está dominando o reino do sul. E aí vem o poder de Israel, 10 tribos dominando ainda sobre as demais nações, da qual essas nações tinham um compromisso para com Israel, que era pagar o imposto anual. São 5.000 ovelhas e 5.000 cordeiros, tem que pagar como imposto. Não existia moeda corrente. Passou um rei em Israel chamado Acabe. Vocês conhecem a história no período de Elias. Acabe, Jezabel. E até o período de Acabe, esses reinos pagavam ainda esse imposto para Israel. Israel está lá em cima, reino do norte. Judá aqui está, é outra coisa. É outro reino, está tranquilo. Porém Acabe, ele morre. Vocês lembram da história como ele morreu. E agora o seu filho chama-se Jorão. Repete comigo, Jorão. Alguém vai colocar nome de filho aí? Aí, ó, sugestão boa. Jorão.
Ele é chorão, pastor, mas piada de quinta série. Bora. Jorão começa a reinar. Um dos reinos em volta, estou dando aqui geografia bíblica e história ao mesmo tempo. Um dos reinos em volta é Moabe. E Moabe fala assim: para esse moleque eu não pago. Mas só que Jorão não é bobo. Ele pecou como seus pais, Acabe, mas ele era um pouquinho melhor que Acabe. Mas ele disse assim: não, você tem que pagar. Não vou pagar, então nós vamos fazer guerra contra você. O que ele faz? Ele prepara seu exército e fala assim: eu vou para a guerra. Só que ele manda um aviso para o rei de Judá, que chama-se Josafá. Fala assim: eu estou indo para a guerra contra Moabe. E Josafá diz: existe um pacto entre eu e seu pai, que a guerra que eu for, você vai, e a guerra que você for, eu tenho que ir. Então estamos juntos. Vamos juntos então lutar e guerrear contra Moabe. No caminho que eles estão indo para Moabe, o exército de Israel, o exército de Judá se junta a mais um rei, que é o rei de Edom, os edomitas, que também eram subjugados por Israel. E agora são 3 reis: rei de Israel, rei de Judá e rei de Edom. E agora, o que acontece? Vamos fazer guerra, vamos tomar o que é nosso, vamos saquear, vamos destruir tudo. Primeiro, o que eles fazem antes? Eles fazem uma reunião. Vamos então fazer o planejamento de guerra. Vamos pensar como que vai ser, o que a gente leva, qual é o armamento, a tropa, o contingente, quem são os capitães, quem são os capitães de 100, quem são os capitães de 200, quem são os capitães de 1000, quem são as fileiras, a cavalaria vai, os escudos, a infantaria vai na frente, como que são? Eles fazem todo o projeto. E aqui eu já paro para a primeira reflexão. Tudo na nossa vida, todo empreendimento, tudo precisa ser feito com cálculo antes. Sim ou não? Antes, para saber se aquilo que temos, aquilo que está ao nosso alcance, é capaz de bancar aquilo que queremos. E Deus já está falando nessa manhã aqui. Você vai fazer uma viagem, o que você faz? Você tem que calcular antes. Quantos dias eu vou ficar? O que eu vou precisar? Quanto se é dentro, fora do país? Como que eu preciso trocar de reais por dólar? Como que é o passaporte? Como que está o meu passaporte? Está vencido? Está próximo? Tal? Onde eu vou chegar? Você tem que fazer um planejamento. Você tem que calcular tudo. Você vai fazer uma festa? O que acontece? Tem que fazer o cálculo antes. Quantas pessoas vão vir, onde vai ser, quanto vai custar, quanto que eu vou cobrar, e por aí vai. A igreja vai fazer um evento, como fez o das mulheres esses dias atrás. Eu vi a pastora sentando, fazendo conta. E ali na ponta do lápis, ali para dar tudo certo, para não faltar nada. Tem que fazer o cálculo antes. O encontro de homens também foi a mesma coisa. Você vai fazer uma dívida, e você sabe que essa dívida vai longe. Peraí, mas ela é prolongada, essa dívida, tá? Como que hoje eu estou bem, o ano que vem eu também estou? Eu vou conseguir bancar isso aí? E fazer uma guerra então, gente, não é diferente. Ir para uma guerra não é diferente. E aqui nesse texto nós vemos que os cálculos foram feitos. Os cálculos foram? Repete comigo, os cálculos foram? Amém. Depois de alguns dias de jornada, os 3 exércitos, depois você busca aqui um pouquinho antes, a água acabou. O que acabou, gente? Dá para continuar? A água acabou. E se a água acabou, o cálculo foi feito errado. Irmãos, eu pergunto para você, alguém casa para separar? Não. Alguém entrega a sua vida para depois desviar? Não. Alguém compra um carro para não pagar? Não. Alguém abre uma empresa para depois fechar? Não.
Tem coisas na vida que acontecem que não estavam nos nossos cálculos. Você sabe por quê? Porque não colocamos no cálculo. Você colocou a arma, você colocou o povo, você colocou o contingente, mas coisas importantes muitas vezes acabam escapando e você não coloca. Tem coisas que muitas vezes a gente planeja, a gente programa, está tudo certo, mas um detalhezinho escapou e você não prestou atenção, e aquilo faz uma diferença enorme lá na frente. Reis experientes com guerra, homens de conhecimento de batalha, com marcas, com cicatrizes no corpo, com armamento assim extraordinário, que venceram guerras excelentes, enormes, esqueceram coisas simples, deixaram uma coisa bobinha, não fizeram o cálculo para ter água até o fim, e a água acabou. O primeiro pensamento, depois, eu gostaria de ler o texto todo, mas eu falei, eu vou ficar só nessa parte aqui, que é o tema da mensagem hoje, que é a proposta da mensagem final. Pensamento do rei, são 3 reis, quantos reis são? 3. O rei de Israel, quando acabou a água, quando chegou o mensageiro, falou assim: a gente está com um problema aí, chefe, nós estamos indo, as tropas estão formadas, já estamos a caminho, já saímos de Israel, pegamos em Judá o corpo do exército de Judá, agora nós estamos passando para Edom, porque para chegar em Moab precisa passar em Edom, e agora a gente caminhou um pouquinho para frente, a gente percebeu que vai ter um problemão aí. Qual? A água. São 3 reis. O primeiro rei é o rei de Israel. Sabe qual é o que ele fala? Primeiro pensamento desse rei de Israel, Jorão, foi que aquilo havia sido uma armadilha de Deus para destruir Israel e os outros reis. Ele procurou um culpado. Tem gente, meu Deus, que faz umas contas malucas, depois não consegue pagar e coloca a culpa em Deus. Não estou esperando Deus abençoar e entrar um dinheiro para mim poder quitar. Não, querido, você fez lambança lá atrás. Jorão, rei de Israel, ele fala assim: não, isso aí foi uma armadilha de Deus. Deus tem algo. Se você ler o texto aqui um pouquinho acima, no verso 11, você vai ver, Deus tem algo contra nós, Deus quer nos destruir. Então ele começa a transferir a responsabilidade de Deus. Ele faz o cálculo errado e coloca a culpa em Deus. Se deu errado, a culpa é de Deus. Deus quer nos destruir. Esse aqui faz parte de um grupo, daquele grupo que quando as coisas dão errado, colocam a culpa em Deus. Deus não me ama, olha a situação que eu estou. Gente, tem coisa que é matemática, tem coisa que é estratégico, tem coisa que é fazer conta. Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Presta atenção. Ah, Senhor, eu estou padecendo de problema aí, deu um problema sério aí na minha saúde aí. E Deus fala: cara, você nunca se cuidou, mano. Você nunca fez nada para cuidar do templo do Espírito Santo. Quando os cálculos derem errados, jamais coloque a culpa em Deus, porque cálculo não depende de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele já fez tudo perfeito. Quem depende da calculadora, do cálculo, da análise, somos nós. Pare de colocar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade sua. Esse grupo de pessoas são reprovados por Deus quando estamos passando pelo vale, pela luta, pela dificuldade. O vale, a luta e a dificuldade não revela quem é Deus, mas revela quem é você ao enfrentar o vale, a luta e a dificuldade. Vou repetir: quando nós estamos passando por uma situação dessa, por uma luta, por um vale, por uma dificuldade, esse processo que a gente está passando não revela quem é Deus, revela quem somos nós diante desse processo. A única coisa que você deve reclamar nessa vida é de seus próprios pecados e nunca de Deus. Isso eu aprendi na minha vida. Eu nunca falei nada para Deus. Por que o Senhor deixou? E olha que a empresa já pegou fogo, já tive assalto em casa com 4 bandidos dentro de casa, já levaram o carro, já fizeram um monte de coisa. E eu falei: não, alguma coisa boa tem que sair daí. Se Deus me preservou, é porque Ele me ama e Ele me guarda.
Então eu tenho que estar atento. Deus não tem culpa se você calculou errado. O rei de Israel está fazendo o quê? Culpando Deus. E o rei de Edom, dos edomitas, ele está quieto, ele só está falando: gente, você é louco, não compensa. Que bagunça é essa que está acontecendo aqui? Só que eu estou perto de casa, qualquer coisa eu volto. O rei de Israel culpa a Deus, o rei de Edom fica quieto. Mas e o rei de Judá, chamado Josafá? Ele se levanta e diz: vamos buscar a Deus, vamos consultar o Senhor. O que eu faço quando os cálculos dão errado? Eu tento buscar uma direção de Deus. Não que Ele vai resolver, mas que Ele vai dar a direção. Amém, amados? Repete comigo: quando os cálculos derem errado, não retroceda, não prossiga, busque a Deus. Não volte, não adiante, para tudo. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele não está longe. A palavra de Deus hoje vai para toda a igreja. Não volte se Deus não mandar. Não prossiga se Deus não mandar. Consulte o Senhor. Tem coisas hoje, nessa manhã, que Deus está falando para pessoas específicas. Cuidado para você não agir e não continuar fazendo lambança depois que os cálculos foram feitos errados. As pessoas chegam para mim muitas vezes e dizem: por que o pastor não faz isso, pastor? Por que o pastor não faz aquilo, não faz uma campanha, não faz um negócio de avivamento, não faz isso, não faz aquilo? Eu sempre respondo: gente, eu não dou um passo se Deus não estiver na direção. Não dou um passo se não tiver o caminho do Senhor. Ah, você é chato? Sou. As pessoas me pressionam às vezes a fazer um monte de coisa. E eu sempre digo: eu só faço aquilo que Deus manda, porque é seguro. É seguro. Pode atrasar o processo? Pode atrasar o processo, mas é seguro. Eu vejo tanta pessoa atirando para cá, para lá, inventando e quebrando a cara. Pode vir o profeta falar: o pastor trouxe um profeta hoje para falar com o senhor. Fala. Se é coisa boa, eu recebo. Se não for, eu vou consultar o Senhor. Se Deus tem algo para a minha vida, Ele me fala pessoalmente, como sempre falou. Eu vejo gente aí tomando decisões precipitadas, baseadas em... porque eu senti no coração. Moço do céu, cai nessa não. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Então nunca tome decisões baseadas em sentimento e nem em circunstância. Eu estou passando por uma prova, então eu vou fazer aquilo. De novo, eu estou passando por uma prova e eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer isso. Vou resolver. Você consultou a Deus? Não, mas é o caminho mais certo. Um amigo me indicou um cara e tal, e o cara é agiota. Cuidado com a agiota, mas ele é crente. Falei: rapaz, não, mas agiota crente é bom, porque ele não mata, ele só bate. Você é louco, não compensa? Vamos parar com isso. No texto tem um rei que está quieto, outro culpando a Deus e outro consultando ao Senhor. Tem um quieto, tem um questionando e tem outro procurando o Senhor. Tem um quieto, tem um culpando a Deus e tem outro buscando o Senhor. Quem é você nessa história? O que eles fazem então? Já sei. O Josafá, ele diz: vamos consultar o Senhor. Não, mas isso é problema. Deus está aprontando com a gente, Deus quer nos destruir. Tá bom, mas vamos consultar o Senhor. Tem algum profeta aqui perto? Tem um ali embaixo, na cidade perto aqui. Quem é? Eliseu. E vão até Eliseu. E aí está um outro grande perigo. Esse é um perigo também quando não conhecemos quem nós vamos consultar. Não é o caso aqui, que consultaram de fato um homem de Deus. Mas quando o cálculo dá errado, muitos depositam a sua esperança em homens errados. Buscam revelações, campanhas. Então eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um voto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Buscam
e não buscam na direção de Deus. Tem gente que não sai de casa se antes não... Eu vi isso. Eu vi pessoas que não saíam de casa para fazer uma viagem se antes não ligasse para o profeta para perguntar se ia dar tudo certo. E digo mais, tem gente que tem um profeta assalariado para acompanhar ele em todas as decisões dele. Aonde coloca a sua esperança, a sua fé? Aonde coloca aquilo que ele de fato ele crê? Em Deus ou no homem? Ah, mas ele é um homem de Deus? Não. Antes dele ser um homem de Deus, você é filho de Deus. Você tem acesso completo. Eliseu então recebe ali aqueles reis, os 3 que chegam ali apavorados, e faz a pergunta: o que nós devemos fazer, profeta? O Eliseu ainda dá um esculacho no filho de Acabe, fala assim: se não fosse Josafá, eu nem atendia vocês. Mas como Josafá está aqui, é um homem de Deus, é um rei escolhido por Deus, eu vou conversar com vocês. E aí ele recebe, e os reis perguntam: devemos seguir em frente? Devemos voltar? Nós precisamos de uma resposta. A expectativa às vezes por uma resposta é tão grande quando se busca um profeta, ou um homem, ou alguma coisa, que as pessoas acabam esquecendo que o profeta de Deus muitas vezes vai falar coisa que você não queria ouvir. Muitas vezes as pessoas sentam nesse banco, ouvem uma mensagem e não gostam da mensagem, porque não é isso que ela veio buscar. Ela veio buscar o que ela queria, o que conforta, o que massageia o seu ego, a sua vontade. Só que eu não estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para pregar o que está aberto aqui. E se aqui é seguro. O que sair daqui sem estar apoiado aqui é perigoso. Você pode cair numa armadilha. Você pode ser manipulado. Você pode ser enganado. Então eu fico aqui. Então, Eliseu também não sabe o que dizer, a princípio, pastor Daniel. Ele chega para ele: nós devemos voltar? Ele fala: não, para tudo. Calma, que eu também não sei. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte: Josafá, arruma um músico. Aí a gente entra no texto, versículo 15. Me traga um tangedor, me traga um arpista. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas me traga. Espera aí, aqui eu não entendi. Está faltando música ou está faltando água? Está faltando música ou está faltando água? O que tem a ver uma coisa com outra? Os reis foram buscar uma resposta para ter água. E o profeta fala assim: me traz música. Está faltando água e o profeta pede música. Presta atenção. Para mim pode estar faltando água, mas para Deus está faltando música. Eu vou repetir. Para mim muitas vezes pode estar faltando água, mas para Deus o que Ele quer mesmo é música. Quando o cálculo der errado, não coloque a culpa em Deus, mas tenha a capacidade de compor uma música quando os cálculos derem errado. Compõe uma música para o Senhor, uma oração cantada para o Senhor. Fale para o Senhor, se derrame na presença dEle. Por quê, pastor? Porque tem gente que canta somente quando o cálculo dá certo. Tem gente que só louva quando o cálculo dá certo. Tem gente que só adora quando está tudo correndo bem. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é quando o cálculo deu errado. Traz música primeiro para o Senhor. Traz música primeiro para o Senhor. Convidar você para cantar nos montes, todos vão. Mas tem repertório para cantar no vale? Convidar você para cantar nos dias de festa, tá maravilhoso, mas você tem repertório para cantar no hospital? Convidar você para cantar, meu irmão, no casamento é lindo, maravilhoso, mas tem repertório para cantar no momento da despedida? Que alguém está deixando, você está indo embora e batendo a porta, segurando uma mola. Você tem repertório para cantar nessa hora? E é isso que Deus está querendo falar nessa manhã. Louvar, adorar, quando está tudo bem, maravilha, mas eu não vou dar água agora. Eu quero música primeiro. Salmo 23 é um repertório de alegria. O Senhor é meu pastor, nada me fala. É lindo, maravilhoso. É o repertório dos montes.
é o repertório da alegria, é o repertório da fé, uma fé inabalável daquele menino. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz andar em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Que coisa maravilhosa! Isso é cantar para o Senhor quando está tudo maravilhoso e as águas estão tranquilas. Esse é o cântico, essa é a música da festa, essa é a música dos montes. Mas o Salmo 51 é a música do momento da dor, é a música que Davi cantou, está no Inário de Israel, quando estava passando pelo mais profundo vale da sua vida. Mas ele cantou, por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Cantar nos montes, nos picos, Salmo 23. Cantar nos vales, no momento de dor, de luta, de choro, de agonia, de angústia, de morte, como ele estava passando, Salmo 51. A gente só canta Salmo 23. E quando chega no período do vale, a gente não abre a boca para cantar o 51. Porque a gente está triste. Só que Deus quer ouvir. Você tem hino para cantar na pia, lavando louça. Você tem hino para cantar quando você está dirigindo o seu carro. Quando as coisas dão errado, você tem hino para cantar? Lavando louça ou dirigindo o carro? Você tem hino para cantar quando está segurando a certidão de nascimento do bebê que acabou de nascer? Mas você tem hino para cantar no momento que você está segurando uma certidão de óbito na mão? Você tem hino para cantar, igreja? Nós não podemos ser hipócritas, religiosos, correndo atrás de movimentos, coisas que só enchem o nosso ego, a nossa alma e faz a gente dar glória a Deus e aleluia. Deus nessa semana me incomoda. Ele quer ouvir música, Ele quer ouvir louvor, Ele quer ouvir adoração, porque Ele quer fazer, mas para fazer Ele quer ser adorado. Porque o texto diz, depois que o arpista chegou e começou a tocar, veio a mão do Senhor, veio o poder. Quer ser abençoado, quer ver a mão do Senhor sobre a sua vida? Primeiro, glória a Deus, aleluia, adore. Nós vamos à igreja muitas vezes em busca da água, da bênção. Se vier a água, Larissa, vai ser a bênção, Caio. Nós viemos aqui no profeta atrás da bênção. Qual é a bênção que eles queriam? Água. E Deus, antes da água, Ele quer adoração, Ele quer música. Você está querendo bênção? Deus está querendo ver você cantar e adorar. Repete comigo, cantar e adorar. Repete mais uma vez, cantar e adorar no vale. Nesta manhã, independente da luta que você vem passando, adore a Deus. Adore a Deus no meio do problema ou no meio da festa. Adore a Deus no meio da doença ou esbanjando saúde. Adore a Deus no meio da falência ou esbanjando lucro todo final do ano. Adore a Deus no meio da crise no casamento ou no meio da harmonia do casal. Adore a Deus. Adore no meio da humilhação que você vem passando, ou então adore a Deus também no meio da exaltação, quando estão te elogiando. Tudo para a glória de Deus. Adore a Deus no meio da crise emocional. Adore a Deus no meio da paz. O músico chegou, pastor Daniel. Trouxeram o músico. E agora? Profeta. E agora? Eu estou querendo água. E Deus está pedindo música. Está aqui o músico. Se vocês lerem a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 20, vai mostrar que Josafá, o rei de Judá, está passando por um processo complicado. Se levantou exércitos contra aquele rei. E está vindo agora uma multidão contra Judá. E ele está preocupado, ele vai para o altar. Esse é um homem de Deus, Josafá é um homem de Deus.
Ele se ajoelha e coloca Judá, coloca a sua nação diante do Senhor, lembra o Senhor de todas as promessas, e fala: Senhor, mas contra esse povo que está vindo, nós não vamos dar conta. Contra esse povo que está vindo aí, Senhor, é muita gente, é um exército, monstro, não dá, Senhor. Sabe o que o Senhor fala? Prepara teu exército. O exército já está pronto. Falou: não, o exército que eu quero ainda não está pronto. Mas que exército o Senhor quer que põe? Os músicos, os cantores, eles vão na frente do exército, eles vão cantar e vão adorar, e você verá a mão do Senhor sobre Judá. Sabe o que aconteceu? Gente, é meio insano um negócio desse, né? Você vai para a guerra aí, você coloca todos o pelotão de guerra, todo mundo, a infantaria, a cavalaria, os carros, todo mundo batendo o seu escudo. Não é para bater escudo, não. É para tocar harpa. Você coloca lá um grupo de levitas que vão na frente, adorando e exaltando o nome do Senhor, e o exército lá atrás. Aí o pessoal do lado do outro lá falando: nossa, está de brincadeira comigo, você está mandando esse povo vir guerrear comigo com harpa? Com instrumentos de corda? Não, peraí. Resultado: na manhã seguinte, o exército havia sido todo ele dizimado, porque enquanto nós louvamos e adorando, Deus trabalha. Eu gosto de falar, Deus gosta de trabalhar o ritmo de louvor, adoração, meu irmão. Você quer ver Deus? Vai estar lavando louça lá, vai adorando o Senhor. Está dirigindo, vai adorando o Senhor. Deus gosta. Deus senta lá do lado do seu carro lá, e vai com você, meu irmão. Os anjos gostam. Tem uma música em inglês de uma banda que chama By the Rivers of Babylon. Essa música, ela está no Salmo 137. Eu sei que você já dançou, você já pulou no passado, porque você não conhecia a letra. Você achava que era uma música, estou cantando uma música mundana. Não, menino, aquele lá é o Salmo 137. Não vou cantar aqui para não envergonhar vocês. Só que aquela música, ela diz o seguinte, no Salmo 37, diz que o povo estava às margens do rio da Babilônia. Não é, pastor? Estava às margens do rio da Babilônia, prostrados, sentados, sentados, às margens, chorando. E você sabe que as harpas dele, Tiago, os instrumentos, sabe onde estavam? De pendurado no salgueiro. Alguém chega e canta uma música para Deus, para o seu Deus de Israel. Ele fala assim: como nós vamos cantar se o templo está tomado lá em Jerusalém? Como nós vamos adorar se Jerusalém foi tomada e nós somos cativos? As suas harpas estavam no salgueiro. No vale, muitas vezes Deus, antes do socorro, Ele pede música para você. Tem um grupo de gente que quando está tudo bem, a harpa está na mão. Mas quando as coisas não estão bem, a harpa está no salgueiro. Pediram uma canção para os exilados que estavam ali às margens do rio da Babilônia, e eles disseram, Salmo 137, como nós vamos cantar se estamos no vale, no exílio, longe do templo e longe de Sião? Mas tem outro grupo. Esse aqui falou: como vamos cantar se as nossas harpas estão no salgueiro? Se estamos longe de Sião? Mas tem um outro grupo que esse canta, que mesmo estando no meio do mesmo vale, quando Deus pediu a música, eles pegaram as suas harpas do salgueiro e cantaram. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os currais não haja mais gado, ainda que as ovelhas sejam levadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Só você que louva e canta no meio do vale, levanta a mão, levanta para mim. Você que louva no meio do vale, adore o Senhor, querido. Você que quer um milagre na sua vida, cante e adore ao Senhor. Não desista, não pare de cantar, não pare de adorar. Enquanto o arpista tocava, e aqui segue o texto, a palavra do Senhor diz que veio a mão de Deus. A mão de Deus veio. Enquanto estavam murmurando, Deus não veio.
Enquanto estavam duvidando, Deus não veio. Enquanto o outro rei estava quieto, Deus não veio. Enquanto buscavam um profeta, Deus não veio. O arpista começou a tocar. Então a palavra do Senhor diz que veio a mão de Deus. Você sabe por quê, querido? Deus não habita em meio à dúvida. Deus não habita em meio à dúvida. Deus não habita na terra. Deus não habita em meio à confusão. Deus não habita em meio à guerra. Você sabe onde que Deus habita? Salmo 22, verso 3. Deus habita em meio a louvores. Deus habita em meio a louvores. É uma honra louvar o Senhor. Está doente? Louve. Tem uma música da Cassiana assim, né? Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Quando você louva, querido, canta e adora, isso mexe com Deus. Está cheio de arpista. Agora é para você que está aqui hoje. Está cheio de arpista aí sentado. Está cheio de gente aqui sentada no banco, que era para você estar aqui pregando, tá? Deus nessa manhã está pegando no seu pé. Está cheio de arpista aí. A sua harpa está pendurada no salgueiro. Era para você estar aqui pregando. Era para você estar aqui de manhã ensinando. Era para você estar aqui em cima tocando. Era para você talvez estar ali em cima na mesa de som, ajudando o David lá na mesa de som, aprendendo, trabalhando. Era para você estar ali, ó, filmando. Está cheio de arpista, sentado. Mas seu dom, sua harpa, está pendurada no salgueiro. E Deus nessa manhã, Ele traz essa palavra que é para te incomodar mesmo. Sai do banco, querido. Pega a sua harpa, aleluia. E adore o Senhor se você quiser ver o poder e a mão de Deus. Interessante que nesse texto, Deus só falou depois que o arpista tocou. A música veio primeiro, e quando a música veio, trouxe a mão de Deus sobre a vida do profeta, que disse, e essa parte que eu gosto, essa parte que eu mais acho linda, quando o arpista tocou, a palavra agora veio para o profeta, e agora é a coisa mais linda que tem, quando o profeta falou assim, glória a Deus, arpista pode parar, presta atenção, congregação, Eliseu falando, assim diz o Senhor, oh glória, veio a resposta está chegando, a resposta está vindo, está entrando, está chegando, aleluia. Assim, quando acontece isso, meu irmão, eu glorifico a Deus, porque assim diz o Senhor, e é confiável. Não é mais o profeta, não é mais o pastor, assim diz o Senhor, oh glória. Aprenda que quando você canta, até o silêncio de Deus é quebrado. Comece a louvar a Deus. Quando tudo estiver dando errado, que você vai ver Deus se revelar, entregar, direcionar para te tirar do vale. Quer ver a mão de Deus na sua vida? Seja um adorador. Não seja um murmurador. Quer ver? Deus não suporta a murmuração. Você viu que ficou quase 3 milhões no deserto, que não entraram em Canaã, de murmuradores. Então seja um adorador. Adore. Nunca seja um murmurador na prova. Eu contei já algumas vezes isso aqui, 17 anos. E até aquele tempo, os meus cálculos tinham dado errado na minha vida. Tudo tinha dado errado. Até eu tinha largado da Rosana naquela época, com 17 anos, pra você ver. Namorava. E eu fui para São Paulo. E ali eu fui ver o tamanho da prova que me esperava. Eu estava morando lá na casa de tios, tudo solteiro. Eu trabalhava. E o dinheiro que eu pegava, eu colocava todo lá na cozinha para fazer compra, para pagar as contas do mês. E não me sobrava nada. Só era o dinheiro para fazer compra da comida, para fazer marmita, para levar. Eu estava magro, trabalhando numa tapeçaria,
ganhando pouco, 17 anos. Ninguém dava serviço nessa época por causa do exército. E quantas vezes eu não tinha dinheiro para comprar? Eu levava marmita, porque isso já tinha sido na conta. Mas eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Então eu andava da Vila Industrial até o Parque São Lucas. Eram 40 minutos andando rápido. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. E muito menos de uma coisa que eu nunca abri mão, que é um pão com manteiga de manhã. Eu não tinha dinheiro para comprar um pãozinho de manhã, muitas vezes. Não foram todas as vezes, mas muitas vezes. Então eu caminhava todo aquele período. E todos me conhecem, porque eu nunca fui de murmurar. Minha esposa me conhece, eu nunca fui de reclamar de nada. Eu sempre procuro uma saída. Aliás, as empresas que eu trabalhei era para resolver problema e não para arrumar problema. Então, eu ia a pé até chegar no serviço. E eu ia cantando pelo caminho. Eu não murmurava. Eu saía sem nenhuma moeda de casa. Sem nenhum. Eu não tinha dinheiro, pastora Rosângela, para comprar um pãozinho com manteiga. Eu via os camaradas, os amigos ali da tapeçaria chegando, na tapeçaria, na padaria que ficava em frente, saia um pão na chapa, um café, um chocolate. Eu chegava, eu disse, não, já comi em casa. Mentira, não tinha comido em casa. Tinha caminhado 40 minutos. E ali, eu ia cantando. E assim, eu ia cantando de cabeça baixa. Por que se cantava de cabeça baixa? Porque eu achava moedas no caminho. Eu achava moedas no caminho. Eu achava moedas no caminho. Eu estou falando isso para você no altar diante de Deus. Não tem uma vírgula de mentira aqui. E nem para te impressionar. Mas uma coisa que eu lembro assim, quantos cafés da manhã eu tomo hoje com a minha família assim, que sai e não tinha saía sem nenhuma moeda. Mas quando isso acontecia, que tinha vezes que eu tinha condição, mas às vezes que eu tinha vontade, fome de manhã e não tinha, eu tinha o valor de moeda suficiente para chegar na padaria e pedir um pão com manteiga. Não dava para o café, mas para o pão dava. Quantas vezes? Não foram dezenas de vezes, mas se foi umas 5 vezes, foi Deus provando, eu sou contigo. Cante, não murmure. Nós estávamos construindo aqui embaixo, na Avenida dos Imigrantes. Eu sempre já contei esse testemunho também. E chegou para nós uma conta do depósito material, dizendo o seguinte: olha, vocês são novos aqui, vocês estão começando o cadastro de vocês aqui, mas olha, nós temos aqui essa conta que venceu e está aqui o boleto para vocês pagar dia tal. E era no dia seguinte. E eu olhei para o caixa da igreja, nós não tínhamos aquele dinheiro. Você fala, era muito, pastor? Não, era R$600. Porque obra você sabe. Você vai. Banco não dava cartão de crédito na época, se dava já tinha estourado. E eu peguei e falei, eu coloquei aqui diante de Deus, falei, nós não temos isso aí, se eu não pagar amanhã eles não liberam mais material para a gente continuar a obra. Descansei no Senhor, não murmurei, só coloquei diante do Senhor. À noite eu saí, eu fui passar num determinado lugar, e lá, eu passando naquele lugar vazio, não tinha ninguém, eu encontrei um bolo de dinheiro. Eu encontrei um bolo de dinheiro. Eu falei, meu Deus, alguém perdeu isso aqui. Alguém perdeu isso aqui. Contei o dinheiro, R$600, exato. Dia seguinte eu liguei naquela instituição, falei assim, alguém perdeu dinheiro? Ela falou, não tem nenhuma reclamação. Qual é o valor? Eu falei, não falo, quem perdeu sabe quanto é. Você fala o valor, ah sim, fulano perdeu. Já tinha acontecido com a Rosana uma vez. Fiquei quieto. Falei assim, meu telefone é esse, a pessoa que perdeu me procura. Esperei, não respondeu, fui lá com 600 conto, paguei o depósito e pronto. Senti paz no meu coração. Exatamente o valor que tinha. Então, amados, quando você louva, quando você adora e não reclama, Deus ouve. Quando o arpista tocou, a palavra do Senhor diz que a mão de Deus veio sobre Eliseu.
E Eliseu disse: assim diz o Senhor. Presta atenção aqui, agora. Fazei, aí é a sequência daquilo que a gente leu até agora. Fazei neste vale muitas, quantas? Muitas cisternas. Cave, muitas cisternas. E agora, peraí, eu vou fazer cisterna para quê? São buracos. Não vai brotar água, são buracos. Para quê? Para quando vier a chuva, encher. Para quando vier a chuva, encher. Só que Deus fala o seguinte: mas não sentireis vento e nem vereis a chuva. Opa! Olha que maluquice, é para mim fazer buraco para encher de água da chuva, mas vocês não vão ver nem vento e nem vereis a chuva. Eu amo essa palavra, gente. Aqui é o próprio Deus trabalhando na vida do povo, trabalhando na vida das pessoas. E aqui eu parei e pensei: peraí, se não tem vento e não tem chuva, não tem o quê? Previsão. Repete comigo: previsão. Repete comigo: sem previsão. A igreja precisa me ajudar a pregar. Sem previsão. Cisterna é esse buraco para encher de água quando chove. Me responda: como vai encher de água se não tem previsão? Se não tem vento e nem chuva? E eu vejo crentes hoje no vale cavando cisternas sem previsão humana, dos climatologistas e etc. Sem previsão de vento, sem previsão de chuva. E muitos chamam esses crentes de louco. Mas não estão confiando, não estão esperando do climatologista, não estão esperando da previsão. Eles estão esperando da provisão. Se você está esperando na previsão, é coisa de homem. Mas se você está esperando da provisão, a provisão vem de Deus. E muitos dizem: está gastando dinheiro, está gastando tempo, esses caras são loucos e poderiam estar gastando suas energias em algo mais óbvio. Óbvio? Óbvio não é fé, gente. Óbvio não é fé. Óbvio é do homem, fé é de Deus. Sem fé é impossível agradar o homem. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Pare de acreditar em previsão e comece a crer na provisão. Eclesiastes capítulo 11, verso 4, fazendo aqui um resumo: quem crê em previsão não cava o poço, não cava a cisterna. Agora quem crê na provisão, pega a pá e vai cavar. O volume da cisterna não depende da quantidade de chuva. O volume da cisterna não depende de Deus, não depende do homem. O volume da cisterna que vai encher depende da profundidade que você cava, porque a provisão vem. Cava uma cisterna rasa, que quando a provisão chegar, ela será rasa. Tem gente cavando só superficial na sua vida espiritual. Sabe como vai ser sua vida espiritual? Rasa. Tem gente que quer fazer só o basiquinho para Jesus. Sabe como vai ser sua vida? Basiquinho. Desce, cava mais fundo, vai profundo, para ver o que Deus vai fazer na sua vida e como Ele vai encher. As bênçãos de Deus não estão no raso, e sim nas águas profundas. Ezequiel capítulo 47 tem a mensagem das águas purificadoras. No tornozelo, Deus falou: não, pode ir mais 1000 côvados. Ele anda, a água agora já está no joelho. Deus falou: não, eu quero mais fundo. Ele anda mais um pouco, está na cintura. Deus fala assim: não, eu quero mais fundo. Ele anda mais um pouco, a água está nos lombos. Ele falou: eu quero mais um pouco, quero mais fundo. Eu quero que você confie, porque eu estou te chamando. E aí o profeta diz: chegou um ponto que já não dava mais pé. Deus falou: e agora? É agora que eu vou te usar. Você quer ser usado com água nos tornozelos, no joelho, na cintura? Isso aí é segurança. Quem morre afogado hoje com água na cintura, filho? Ninguém. Se você se esforçar cavando uma cisterna profunda, quando a provisão chegar também será profunda. As bênçãos de Deus não estão no raso, e sim nas profundas. Está todo mundo falindo e você construindo. Olha, está todo mundo parando e você avançando. Aleluia. Ninguém entende, não, tem alguma coisa errada com esse cara.
Está todo mundo falando mal do evangelho e você pregando ele. Olha, está todo mundo falando mal de pastor e você honrando os que prestam. Amém. Está todo mundo falando contra o dízimo e você entregando o seu com alegria. Isso é profundidade. O contrário é raso, é superficial. Aí pergunta para você: por que na sua vida tudo dá certo? Você responde: porque eu creio na provisão e não na previsão. Eu creio na verdade e não em boatos. Eu creio em bons exemplos e não nos maus. Eu creio em Deus e não em homens. Enquanto igrejas, trazer um pequeno testemunho aqui de 2020. Enquanto as igrejas choravam, fechavam as suas portas na pandemia, a IBP, mesmo diante da dor no vale, cantava e cavava para que na hora que voltasse não fosse uma obra rasa. Acabou a pandemia, cortou meu coração. Eu conversei com muitos pastores e muitos pastores morreram também, missionários. Terminou a pandemia, nós estávamos prontos para mudar para um prédio melhor, para ter abrigo melhor para as nossas crianças. Era um tempo de dor, mas nós, no período da pandemia, a gente estava cavando e não murmurando. O grande desafio quando estamos no vale é cantar e cavar. Repete comigo: cantar e cavar. Cantar e cavar. Quando os cálculos derem errado, eu devo fazer o que, pastor? Cantar e cavar. Após cantar e cavar, quando é que Deus vai encher? Pastora Rosana, depois que eu cantar, depois que eu cavar, como que vai ficar isso? Quando vai vir essa água que eu não sei nem da onde, porque não é vento, não é chuva? Sabe o que o profeta disse? Amanhã. Repete comigo: amanhã. Após cantar e cavar, quando é que Deus vai encher? O profeta responde: amanhã. Se é amanhã, eu não preciso ficar preocupado hoje. Se é amanhã, eu tenho que descansar. Se a gente serve aquele que não cochila e nem dorme, por que eu não durmo então? Por que eu não descanso? Se é amanhã, eu preciso ficar angustiado? Não. Ansioso? Não. Não. Amanhã pertence a Ele. Hoje eu devo cantar e cavar, e descansar e dormir, que o amanhã Deus proverá. Gente, eu estava lendo isso aqui, e aqui eu começo a viajar, né? Começo assim, entrar num negócio bacana com Deus, e eu descubro que Deus, Ele é atemporal. O que é? Não tem esse negócio de hoje e amanhã para Deus. Hoje é domingo, sim ou não? Hoje é domingo. Hoje é domingo para mim e para você. Para Deus não. Você sabe o que aconteceu já aqui? Hoje é domingo, sim ou não? Ele já foi amanhã. Ele já foi lá na segunda. Ele já resolveu a situação e já voltou aqui para o domingo de novo. Eu fui ali na segunda-feira resolver um problema seu, e eu já voltei aqui para a segunda para voltar para o culto. Amém? Olha que maravilhoso. Deus está resolvendo questão da semana, que Ele deu uma corrida lá na semana, já resolveu o problema da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, e já voltou aqui e falou assim: onde você estava, Deus? Estava lá resolvendo um problema seu da semana que vem. É loucura. O evangelho é isso, gente. Deus manda te dizer: canta, cava, que eu preparo o seu amanhã. Amém, amados? Vai para a tua casa hoje e descansa, pois o amanhã, ele já foi. Ele não vai, ele já foi hoje. Tem gente que vem protelando sua bênção porque não confia na provisão. Não confia na provisão de Deus, e sim na previsão de homens. E com isso a vida empacou. Tem vida aí que empacou, meu irmão, porque está acreditando só em previsão. Hoje estamos cantando aqui nesse vale chamado IBP, cavando aqui nesse vale, porque amanhã Deus fará esse lugar cheio das suas bênçãos. É Ele que enche. Então eu queria nessa manhã pedir para você me ajudar aqui na IBP a cantar. Me ajude a cavar.
Me ajude na adoração nesse lugar e você vai ver o que Deus vai fazer aqui e aí na sua vida. Não seja um cliente exigente de Deus. Eu quero. Não, meu irmão. Seja um adorador. No outro dia, o vale, sabe o que tinha acontecido? Foram dormir. No outro dia, sabe o que tinha acontecido? O vale estava cheio de água. Problema resolvido. Deus trouxe a bênção na sua vida. Encheu onde era seco. Problema resolvido, pastor. Você está pulando de alegria, porque agora as cisternas estão cheias e você está feliz. O profeta pergunta para o povo: vocês estão felizes agora? As cisternas encheram. Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Vocês estão pulando? A cisterna de manhã, ó, todo mundo pulando, as cisternas já estão tudo cheias, a água agora já não é mais problema. Vocês estão felizes? Sim, nós estamos felizes. E aí o texto continua e diz: isso para mim ainda é pouco. Tem coisas que você acha que alcançou, e Deus manda te dizer nessa manhã: o que eu fiz pela tua vida até agora, levanta tua mão para receber. O que eu fiz na tua vida até agora ainda é pouco, eu tenho muito mais. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ainda é pouco, ainda é pouco. Vai para Moabe, vence, destrói o povo inimigo, recupera o que está perdido. Aleluia. Quando você estiver cantando, cavando, Deus abençoando, e você estiver feliz, Deus vai lhe dar um abraço e te dizer: isso para mim, meu filho, ainda é pouco, em relação a tudo ainda que eu tenho para fazer na sua vida. Ele vai te dar muito mais do que você pediu e imaginou na sua vida. Não reclame, não murmure, adore. Não reclame do teu trabalho, não reclame do seu casamento, não reclame da sua família, não reclame do seu filho, adore a Deus. Antes da bênção vem a música. Antes da água veio o arpista. Veio a palavra, veio a bênção, e Deus ainda alinhava tudo dizendo: gostou? Vocês gostaram? Ficou legal? Encheu os vales. E aí Deus diz: para mim isso ainda é pouco. Ainda é pouco. Você pediu apenas água, e Ele te dá muito mais. Sentindo muita presença do Senhor nessa manhã. Ele está mexendo com vidas aqui. Deus está trabalhando em vidas aqui. A água é um pedido seu, as demais coisas é uma decisão de Deus. Aquilo que você já acha muito, para Deus ainda é pouco. Quando é para abençoar, o eterno não economiza, querido. Não economiza. Fica contando moeda não, deixa que Deus vai prover. Amém? A mulher samaritana, o que ela queria? Só água. Junto ao poço de Jacó, ela queria o quê? Só água. E o que ela recebeu? Salvação. Vai chegar o dia que você vai dizer que está tão feliz com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, e Deus vai dizer: você está feliz? Mas para mim ainda é pouco. Se coloque em pé, por favor. Canta hoje, meu irmão. Cava as cisternas hoje. Adore hoje. Amanhã Deus já foi lá. Colocou já a vida do seu filho, já colocou a vida do seu esposo, da sua mãe, da sua esposa diante do Senhor. Mas você está sendo um adorador de verdade? Está se entregando realmente? Ou só está esperando o resultado? Deus nessa manhã, Ele quer trabalhar nisso em você. O seu trabalho, a sua empresa, sua família, seu casamento, tudo. Adore primeiro. E espere no Senhor, que para Ele, tudo que Ele já fez para você, o que Ele ainda é pouco. Amém, amados? Abaixa a tua cabeça. Eu quero orar agora, mas eu não quero fazer uma oração simplesmente comum. Eu quero que você chegue em casa e depois leia todo o texto
de 2 Reis capítulo 3. Mas agora a gente pega lá 2.500 anos atrás e traz hoje para a IBP e aplica aqui dentro. Aplica na sua vida hoje. Eu quero orar. Eu quero que você coloque diante do Senhor seus problemas, suas situações, amém. Mas eu quero que você adore a Ele. Antes de mais nada, você cante para Ele. Você fala: Senhor, eu quero ser um adorador antes de ser um pedinte. Eu quero ser um adorador antes de um mendigo espiritual. Eu quero ser um adorador antes de um necessitado de questões pessoais e materiais. Olha como a gente coloca tudo isso na frente da adoração. Eu quero ser um adorador antes de um questionador. Eu quero ser um adorador antes de um teólogo, antes de ser um teólogo. Eu falo isso para Deus: Senhor, eu quero ser um adorador antes de ser um pregador. Eu quero ser um adorador antes de ser um pastor. Porque se eu for um adorador primeiro, eu serei um bom pastor. Se eu for um adorador primeiro, eu serei um bom administrador. Se eu for um adorador primeiro, eu serei um bom pai, um bom marido. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo mesmo, Pai. De coração eu te agradeço por tudo, meu Pai. Tua palavra, ela é limpa, ela é honesta, Pai amado. É só uma questão de ajuste, da gente colocar cada coisa no seu lugar. Hoje, Pai amado, nós estamos aqui, Pai amado, para cavar e cantar. Para cantar e cavar. As nossas harpas nós tiramos do salgueiro, meu Pai, já há muitos anos atrás. E temos ela, Pai amado, em nossas mãos para te adorar. O nosso Deus, Senhor, não nos abandonou. Senhor Deus querido, nós não estamos à margem de um rio da Babilônia, meu Pai. Nós estamos na margem, Pai amado, da tua salvação, da tua graça, da tua misericórdia, que são rios de águas vivas que nos preenchem. Pai de amor glorioso, santo, Tu és o Deus que nós tanto amamos, Pai amado. E nessa manhã nós não queremos te pedir nada, nós queremos apenas te adorar, te louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Vai falando com Deus, querido.